Fale comigo. Tempo de restauração. Vamos lá? Tempo de restauração. Vamos ler juntos então o versículo que está ali? Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Não está aí, mas a NVT, a NTLH, Almeida século XXI, ela diz assim: pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Ou eu animarei os cansados e darei comida a todos que estão fracos de fome. Ou ainda, século XXI, saciarei quem estiver cansado. Fartarei todo que estiver exausto. São as traduções que nós temos de Jeremias 31, 25. Primeiro, meus irmãos, eu queria lembrar a você o que é restauração, que é um substantivo feminino. Significa ação de recuperar ou de reparar, conserto, recuperação. Trabalho que é realizado numa obra de arte, ou de construção. Faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas. É uma definição daquilo que a gente conhece de restauração, mas hoje nós vamos ver uma restauração num nível acima deste. Essa é uma ideia que nós queremos trabalhar ao longo do ano, restauração. Deus aqui está anunciando um tempo de novas possibilidades amparada em seu amor. Hoje pela manhã na ceia nós falamos sobre isso. O texto diz, com amor leal eu te amei, Deus falou ao seu povo. Esse capítulo 31, ele fala da nova aliança que o autor aos Hebreus recupera, apontando para frente. Reino do Sul, Reino do Norte que estavam ali, um já derrotado, o outro enfraquecido, seriam restaurados. Deus está anunciando um tempo de novas possibilidades, que arrancar aquele povo da frustração, através de uma reconstrução. O capítulo 31 fala disso, de reconstrução. Por isso o texto, verso 25 diz, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Nós devemos entender isso, irmãos. Deus deseja restaurar a vida daquele que está enfraquecido. Ele estava dizendo isso para o seu povo. É o desejo de Deus. Mas hoje nós precisamos pensar que tipo de restauração é essa a partir apenas do verso 25. O que nós podemos destacar, eu queria hoje destacar 4 ideias a partir desse versículo, que tipo de restauração o texto está tratando. Primeiro, o texto está tratando de uma restauração garantida por Deus. A restauração é uma restauração garantida por Deus. Ele mesmo que está falando, restaurarei o exausto. É Deus que está falando. Deus que está vendo que há uma necessidade de restauração. Restaurarei o exausto. É uma restauração garantida por Deus. Quem vai fazer a restauração? Nas artes plásticas, quando há uma obra de importância, seja um conjunto de quadros, sejam igrejas históricas, as pessoas buscam um restaurador que seja capaz, ou uma equipe que seja capaz de realizar aquela obra, que dura às vezes anos a fio, para depois ser entregues, restauradas. Alguém que diga, nós podemos fazer esse trabalho. Deus está dizendo, restaurarei o exausto. Por isso é uma restauração garantida por Deus. Às vezes, as pessoas chegam eu estou dizendo agora, sejam pessoas, servos de Deus, elas chegam a determinadas condições em sua vida que elas dizem para si mesmas, não há mais jeito para mim, não tem solução para mim, eu não consigo mais sair desse desânimo, dessa prostração. Talvez algumas pessoas estejam assim nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de fraqueza, de esfriamento espiritual, às vezes longe da comunidade de fé, às vezes usando a dificuldade para esconder a fraqueza, a fragilidade, o desânimo espiritual. E Deus está dizendo aqui que vai restaurar, mas de repente as pessoas não chegaram a um nível em suas vidas que elas acham que não tem mais jeito.
Eu não posso ser restaurado mais ou restaurada. Existem pessoas, até servos de Deus, que olham para as outras pessoas nestas condições e dizem: essa pessoa não pode mais mudar, não pode mais sair desse quadro. O que eu tenho aprendido com Deus é que isso não é verdade, irmãos. Nem aqueles que estão dizendo que não podem sair, nem aqueles que dizem que os outros não podem sair, não podem ser restaurados, porque Deus diz: restaurarei. Deus pode fazer. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum líder espiritual pode fazer e não pode restaurar. Eu não posso restaurar ninguém, nem você, mas Deus pode restaurar. Jesus pode restaurar, Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele pode restaurar, Ele pode refazer. Então, se você está me ouvindo, talvez pessoas que estão nos ouvindo agora, Deus pode mudar a sua vida, pode restaurar o seu ânimo, a sua alegria, é isso que o texto está dizendo. Jesus, em Mateus, em seu ministério, ele diz no texto clássico, Mateus 11, 28, ele diz: venham a mim todos vocês que estão, o quê, irmãos? Cansados. Jesus chama o cansado, Jesus chama o doente, Jesus chama aquele que está às margens da sociedade, o leproso, o enfermo. Deus age nessas condições. Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Então, nesse tempo, se você se vê cansado, se você se vê desanimado, isso já é grande coisa, porque as pessoas às vezes não se veem assim, elas vão vivendo, vão se enganando, mas se você se vê dessa forma, você tem que acatar a palavra de Deus, ir a Jesus. Venham a mim, é a garantia dele. O texto está falando de uma restauração que é afiançada, garantida por Deus, não é garantida por nós, é garantida por Deus. Amém? Então nós estamos falando de uma restauração que é garantida por Deus. As pessoas muitas vezes elas dizem que vão fazer, elas não fazem, mas Deus faz. Restaurarei o exausto. Então vamos crer nessa palavra. Se você me ouve, está enfraquecido, cansado, desanimado, a ponto de desistir de tudo da vida, Deus está falando com você, e você, meu irmão, que está aqui: restaurarei. O nosso Deus é um Deus restaurador, num nível além do humano. Amém, irmãos? Segundo, nós estamos falando também de uma restauração que é necessária. Note bem, uma restauração necessária. Restaurarei o exausto. Por quê? Quando Deus, na fala profética de Jeremias, olha para Judá, ele vê um povo que precisa ser restaurado. Uma coisa é a pessoa negar que precisa ser restaurada, outra coisa é a análise feita por Deus. Deus olha para aquele povo que é o seu povo, e agora quer unir esse povo, reino do norte e reino do sul, e diz: restaurarei, eu vou restaurar. Uma restauração que era necessária. Você já, talvez, indo a algum lugar, você pode identificar coisas materiais que precisam ser restauradas. E você diz, de repente: se fizer isso aqui vai melhorar, vai ficar bonito. Na igreja, a gente, em algumas coisas do prédio, a gente faz isso. Vai melhorar, precisa fazer isso, vai melhorar. Deus está olhando para o seu povo e diz: olha, eu vou tocar em vocês, vocês precisam da minha restauração, é necessária essa restauração. O povo no passado precisava ser restaurado, e o povo hoje precisa ser restaurado. Então essa restauração é proclamada por Deus, é necessária e fazia parte do plano majestoso de Deus. Amém, irmãos? A restauração que nós estamos falando é uma restauração necessária. Quantas pessoas desanimaram no ano passado por causa da pandemia, por causa de enfermidade, por ouvir sempre a mesma coisa na mídia, exageradamente, todo dia é morte, todo dia é isso, aquilo, e as pessoas ficam oprimidas, desanimam, elas deixam de olhar para Deus o poderoso e começam a olhar para o aqui e agora e perdem os referenciais. Deixa a palavra de Deus, fica ouvindo palavra de homens. Nós reconhecemos todo o quadro que nós estamos vivendo, mas nós somos servos de Deus, filhos de Deus, e precisamos andar em fé. Do contrário, a gente vai se perder como um homem comum. Nós precisamos olhar para Deus.
o texto está dizendo que essa restauração é uma restauração necessária. E por que é necessária? Porque algumas pessoas vão se perdendo ao longo do caminho. Talvez algumas pessoas da nossa própria comunidade de fé tenham se perdido ao longo do caminho, e um caminho curto de 1 ano. As pessoas se perdem facilmente, e elas precisam de restauração. A nossa palavra a essas pessoas não deve ser uma palavra de julgamento, deve ser uma palavra de acolhimento, uma palavra de esperança, uma palavra de vamos caminhar, vamos deixar Deus restaurar a sua vida, trazer alegria de novo para a sua vida. Porque as pessoas se perdem, algumas delas, por N motivos, por descaso, por falta de vida com Deus, pessoal e prática na sua individualidade. Algumas delas vão vivendo uma vida de descida e vão se perdendo. Por isso, o que aconteceu semelhantemente ao povo de Judá, eles foram se perdendo ao longo do período, ao longo do tempo, tendo a palavra de Deus, tendo a palavra profética. E notem bem, meus irmãos, não é porque houve falta de revelação no tempo de Jeremias ou palavra profética. Sempre Deus enviou, e essa é a denúncia do livro de Jeremias: eu enviei os meus servos falar com vocês, vocês deram as costas. E acontece hoje isso. Por isso que a restauração, ela é necessária, porque as pessoas se perdem, as pessoas vivem em situações difíceis. Deus está nos lembrando que essa restauração é necessária. Ele está nos confrontando como estava confrontando no passado. A restauração trazida por Deus é necessária. Todos nós, num dado momento, precisamos de algum tipo de restauração. Todos nós precisamos de algum tipo de restauração. Nós estamos falando de algo necessário, de um Deus poderoso que nos conhece, que sabe os nossos caminhos todos. E de repente ele está olhando para alguns de nós, ele está dizendo: essa restauração é necessária, eu preciso agir na sua vida. Geralmente uma fé baseada na superficialidade, ela rejeita a restauração de Deus, ou a restauração que Deus deseja realizar. Ela acha que não é necessária, que ele não precisa, ele não se vê como alguém que precisa ser restaurado por Deus. Agora, o restaurador humano age sobre a tela, sobre o ambiente, sobre um prédio, sem restrição. Ele é convocado a agir naquele material, seja uma tela, seja uma parede, seja uma pintura. Agora, meus irmãos, o Deus restaurador, ele precisa que você abra o coração para ele restaurar. Você pode restringir a ação de Deus sobre a sua vida. Nós estamos falando de restauração e de repente a pessoa não quer saber de restauração. Não se vê como alguém que precisa ser restaurado. O próprio livro de Jeremias disse no capítulo 4:1, não está aí, mas ele diz: se voltar para mim, ó Israel, se voltar, ó Israel, volte para mim. Se voltar, volte para mim, capítulo 4, verso 1. Eu preciso perceber que essa restauração de Deus em minha vida é necessária. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso abrir o meu coração para isso. O livro Tempo de Confiança, do Steve Nichols, citando um autor, Matthew Henry, ele diz assim: portanto, precisamos estar inteiramente convencidos de nossa fraqueza para nos rendermos ao poder de Deus. Já viu aquela pessoa que é soberba, que ela está cercada vive na vanglória? Ela não se vê como uma pessoa que precisa das pessoas, de outras pessoas, e muito menos de Deus. Ele está dizendo o seguinte: precisamos estar inteiramente convencidos da nossa fraqueza para nos rendermos ao poder de Deus. O soberbo é difícil se dobrar. Por isso que a Bíblia valoriza os humildes de coração. Humilhar diante de Deus. A palavra é sempre nessa direção. Essa restauração é necessária e eu preciso perceber que é necessária. O povo de Deus no passado precisava perceber que era necessária. E Deus estava vendo que era necessária. Agora eu preciso perceber que é necessária. De repente você está caminhando aí, vivendo, você em casa, onde você estiver me ouvindo, e não está percebendo a necessidade da restauração. A restauração que Deus está falando é necessária. É garantida por Deus, é necessária. Mas não só isso, meus irmãos, nós estamos falando também, de uma restauração que é
incomparável. Incomparável. Vamos ler o versículo comigo novamente? Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Você não está tão enfraquecido assim, vamos ler com mais vontade, com mais ânimo? Restaurarei o exausto, saciarei o enfraquecido. Então note bem, nós temos uma restauração que é garantida por Deus, que é necessária, que é 3, incomparável. Nós sabemos o que é restauração, nós vemos pessoas trabalhando em restaurações. Nós estamos falando de algo diferente, como eu disse, algo incomparável, extraordinário, admirável. O que Deus pode fazer, estava anunciando ao seu povo. Nós não estamos falando de uma parede, de uma pintura, nós estamos falando de pessoas, não estamos falando de um ambiente, estamos falando de vidas restauradas. Às vezes na vida nós vamos vivendo com as pessoas e elas aparentam estar bem, mas só Deus sabe como elas estão. Porque esse tipo de restauração é diferente, porque aquela pessoa que precisa ser restaurada nem sempre se mostra ou mostra aquilo que está deteriorado em sua vida. Só Deus pode ver. É diferente de uma parede que você olha aqui, isso precisa ser pintado, restaurado. Nem sempre as pessoas, os problemas que elas estão vivendo ficam aparentes, como era o caso de Judá, mas Deus estava anunciando, vou restaurar o exausto, vou saciar o enfraquecido. Porque Deus já tinha feito a leitura, Ele sabia. O trabalho de Deus, então, seria algo diferente, poderoso ali. Não pode ser comparado a nenhum restaurador humano. Nós estamos falando de uma restauração que é incomparável. As pessoas que já sofreram algum tipo de restauração espiritual sabem disso. E às vezes, muitas vezes, algumas restaurações ao longo da vida. O renovo de Deus, o trabalho de Deus. Eu penso que a igreja precisa de uma restauração. A nossa igreja precisa de restauração. A igreja brasileira precisa de restauração. A igreja no mundo precisa ser restaurada. E nós estamos diante de um Deus poderoso que pode fazer isso. Que ninguém pode fazer, Deus pode fazer. Amém, irmãos? Você crê nisso, que Deus pode fazer o impossível? Amém? É uma restauração necessária e é uma restauração incomparável. É um tipo de restauração que só Deus pode fazer. Nós estamos falando também, em quarto lugar e último, de uma restauração que eu chamei de 4 revigorantes. Porque o final do texto diz, restaurarei o exausto. Note bem, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Saciarei. Mas é interessante isso. Uma restauração garantida por Deus, necessária, incomparável, revigorante. A restauração que Deus estava anunciando no passado, está anunciando hoje, tinha o objetivo de atingir o abatido. Saciarei o enfraquecido. Atingir o enfraquecido. A restauração que revigora as forças daquele que está exausto. Se você está me ouvindo, está assim, a restauração que Deus quer trazer, que é revigorar o seu ânimo, a sua alegria espiritual. As versões dizem assim, nesse último trecho do texto, que já é pequeno, a NVI diz saciar, a Almeida século XXI diz fartarei, a Nova Versão Transformadora diz alegria aos aflitos, fala da alegria aos aflitos. Todas essas traduções estão mostrando a intenção de Deus de mudar um quadro existente naquele momento. Saciarei quem estiver cansado, fartarei todos que estiver exausto. Almeida século XXI diz isso. Uma restauração que revigora. Meus irmãos, há tanta gente enganada. Às vezes as pessoas deixam Deus, vai ver um tipo de vida achando que ali vão encontrar alegria. Não há alegria verdadeira, profunda, fora da presença de Deus, não há. Mas as pessoas podem se enganar, abrindo mão da palavra de Deus, achando que vão encontrar algum tipo de vida, algum modo de vida, e algum hábito novo, algum vício, alegria, prazer. Agora eu estou na curtição. Nós devemos anunciar a essas pessoas que é tempo de voltar, de serem restauradas por Deus. Nós precisamos, então, abrir o nosso coração com esse entendimento.
Em Deus nós temos novas possibilidades. O impossível torna-se possível. O Salmo 14:7 diz isso. Olha só a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurar o seu povo, olha só, irmãos, o Salmo. A palavra de Deus é fantástica. Jacó exultará, Israel se regozijará. Vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Isso significa que a restauração de Deus produz a alegria que as pessoas estão buscando em outros lugares, com hábitos os mais estranhos, com um estilo de vida não aprovado por Deus. Mas o que o texto está dizendo é isso, alinhado com o que nós estamos falando aqui do texto em questão. Quando o Senhor restaurar o seu povo, quer dizer, o que vai acontecer? Quando o Senhor restaurar o seu povo, o que vai acontecer? Jacó exultará, a expressão para o povo de Deus, Israel se regozijará. Essa restauração de Deus vai trazer um novo ânimo, uma nova alegria. Por isso a NVT diz, nesse final, gritos de alegria vão surgir. Olha só, gritos de alegria vão surgir. Gritos de alegria. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará. Isso é uma verdade. Quando analisamos a frieza de muitas pessoas, o afastamento, o desleixo, os problemas que levam as pessoas a se desanimarem, elas ficam tristes. Não há mais alegria. Estou dizendo uma alegria na presença de Deus. É diferente. Não estou falando de você vibrar pelo seu time, por algum ídolo humano, por alguma coisa que você elege naquele momento, você diz, isso aqui me dá alegria. Eu estou falando da alegria produzida pela restauração de Deus. Jacó exultará, Israel se regozijará. Nada se compara àquilo que Deus faz com a gente, que muda o nosso interior e traz um novo regozijo, traz uma alegria que não pode ser medida. Por isso que nós precisamos da restauração de Deus divina. Isso muda tudo, irmãos. Se você ficar só com esse texto aqui hoje, já valeu bastante para você. Quando o Senhor restaurar, isso significa que Deus vai restaurar. Quando o Senhor restaurar, Jacó exultará, Israel se regozijará. Por isso que eu volto a dizer da alegria na presença de Deus. Alegria na presença de Deus, de alguém que está em comunhão com Deus, que sabe quem é, sabe da sua dificuldade, sabe quem Deus é e sabe o que Deus pode fazer. E quando isso tudo casa, a humildade, a submissão a Deus, ao poder de Deus, a coisa acontece. Você revigora as suas forças, porque você está diante de um Deus restaurador e poderoso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Existe o renovo de Deus que traz alegria para o seu povo. Não sei como é que você está hoje, o que está acontecendo na sua vida, você que está aqui, você que está me ouvindo em casa, mas uma coisa eu creio, que Deus pode restaurar, Deus pode mudar. Essa restauração, nós vimos 4 aspectos, ela é garantida por Deus, ela é necessária, porque de repente a pessoa diz, não, para mim não é necessário, estou muito bem. Quem diz que nós estamos bem é Deus. É Deus que faz o check-up. Nós devemos ser humildes em relação a isso, pedindo a Ele sempre para nos mostrar como nós estamos. Segundo, senão a gente vai caminhando de forma errada. É uma restauração que é garantida por Deus, que tem a palavra de Deus, afiançada por Deus, eu vou fazer e é eu que vou fazer. É necessária, você precisa passar por essa restauração. Ela é incomparável, não é algo humano, não é um trabalho artístico, é um trabalho de Deus na vida humana, no ser humano, num servo de Deus, e ela revigora, é revigorante. Por isso eu queria ler mais uma vez para fechar o texto bíblico chave, Jeremias. Vamos ler mais uma vez? E agora com esse entendimento, eu vou ler a primeira vez, depois você vai ler comigo. Restaurarei o exausto. Você está exausto? Restaurarei o exausto. Saciarei o enfraquecido. Vamos ler agora juntos? Restaurarei o exausto. Saciarei o enfraquecido. Mais uma vez.
restaurarei o exausto, saciarei o enfraquecido. Amém? É uma palavra de Deus, não é minha. É a palavra de Deus que vem de encontro ao nosso coração. Nós precisamos da restauração. E você, percebendo que alguém precisa dessa restauração, como eu disse, você não vai julgar ninguém, você vai anunciar essa restauração. Você vai dizer para essa pessoa, você precisa de Deus, você precisa voltar para Deus, Deus pode mudar, Deus pode renovar a sua vida, fazer você um vaso novo na linguagem de Jeremias. Deus pode restaurar. Vamos fazer isso, irmãos, vamos comunicar essa verdade e vamos assimilar essa verdade no nosso coração e vamos anunciar às pessoas que elas precisam ser restauradas por Deus. Amém?